Queridos, eu quero hoje falar sobre um tema, eu quero até que coloque o tema, é quando Jesus nos decepciona. Eu sei que quando a gente lê um tema como esse, a princípio, assim, de bate-pronto, parece até ser uma heresia, né? Não, pastor, Jesus nunca nos decepciona. Nunca, jamais. A pergunta é, será que você... Eu acredito que você está correto no sentido de quando a gente olha para essa frase, olhar para Jesus. E Jesus, ele não decepciona nunca, porque Jesus ele tem as rédeas da história na sua mão. Mas a questão aqui que eu quero levantar com esse tema é, será que você não se sente decepcionado com Jesus em alguns momentos da sua vida? Você nunca se sentiu decepcionado com Jesus? Então hoje eu quero trazer uma palavra bíblica a respeito de como a gente pode lidar com as decepções e com as frustrações. Todo mundo que está aqui vive com o impacto da frustração, né? Dos planos não concretizados. Quantas vezes você já se decepcionou por um plano que você fez e no fim não saiu como você pensou que sairia? Se você for sincero, você pode levar esse nível de decepção num lugar mais profundo, e eu digo até mais interessante, que é o fato de que você também se decepciona com você mesmo. Quantas vezes eu me decepcionei comigo mesmo, né? Por que eu fiz desse jeito? Por que eu falei desse jeito? Por que eu pensei desse jeito? Por que eu tinha que ter respondido desse jeito? Por que aconteceu dessa forma? E alguns, queridos, estão num nível ainda mais profundo de decepção, um nível de decepção tão profunda consigo mesmo, que não conseguem nem abrir o coração para receber o perdão de Deus. Eu não vou nem dizer se perdoar, né? Porque a gente tem que... O perdão é quando nós perdoamos a parte que nos ofendeu, né? Então... mas eu diria, quantos de nós, né, num nível mais profundo, não consegue nem receber o perdão de Deus por causa de uma profunda decepção consigo mesmo? Quantos de vocês aqui já não se decepcionaram com pessoas, com amizades, com amigos, com relacionamentos, né? Às vezes a gente aposta, né, tudo num relacionamento, numa amizade, e acreditamos nas pessoas, e de repente vem uma falha grave do outro lado, e aquilo é uma decepção, tudo aquilo é quebrado, gerando uma grande frustração. Outros aqui, queridos, com certeza estão decepcionados, ou já se decepcionaram, ou nesse exato momento estão decepcionados com a própria vida, né? E nesse ponto eu digo que decepcionados com a própria história, né? Os anos vão passando, e ontem você tinha 15, 18, 20, e agora você já está com bem mais do que isso, quem sabe o dobro disso, o triplo disso. E quando você olha para a sua história, às vezes a gente percebe, muitos percebem, que não saíram do lugar, e ficaram rodando em círculos, que aqueles sonhos que tinham ainda jovens, planos que fizeram, não aconteceram, e os anos vão passando, e a Bíblia diz que a nossa vida, né, Tiago escrevendo diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo some, e é verdade, a vida passa muito rápido. Mas como nós somos crentes, cristãos, amém? Quantos aqui amam a Jesus, diga amém. Então, nós cremos em Deus, somos cristãos, e aí a gente espiritualiza, e aí a gente leva essa decepção para o mundo espiritual. E é mais fácil, escute bem o que eu vou dizer, 90% dos crentes se decepcionam com Deus. Vou colocar essa frase diferente, 90% dos crentes que estão decepcionados com Deus não estão decepcionados com o diabo. Se decepcionam com Deus. Se decepcionam com a forma como Deus trata e age. Se as coisas não estão acontecendo na nossa vida como nós queríamos, a nossa tendência então é culpar ao Senhor. Nós gostamos, nós amamos,
nos esconder atrás da seguinte frase: ah, foi Deus que permitiu isso. Queridos, essa frase, ela aponta para algo que vai além do que parece. Até a consequência dos nossos pecados. Nós dizemos, foi Deus que permitiu isso. E se quando nós colocamos essa frase dentro desse contexto, nós estamos dizendo, se eu pequei, é porque Deus permitiu. De quem que é a culpa? De Deus. Queridos, Deus jamais permitirá o pecado. Deus não aceita o pecado. Mas a gente encaixa Deus em frases absurdas para fazer com que, de alguma forma, aquilo nos afague, né? Nos traga um alívio para a consequência dos nossos próprios pecados. E nós não entendemos a mente do Senhor, e nós não alcançamos a mente do Senhor, e por isso, muitas vezes, nós nos frustramos, porque nós queremos entender tudo. E eu vou lhe dizer uma coisa de bate-pronto para começar. Se você tentar entender tudo, você viverá uma vida de frustração. Porque nós, os que cremos em Deus, não fomos chamados para entender tudo. Nós fomos chamados para confiar em Deus. Há uma diferença muito grande entre estas duas coisas. Deuteronômio 29, a palavra de Deus nos diz assim que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Esse versículo está dizendo que tem coisas que há uma limitação. Nós não compreenderemos tudo. E quando eu digo não compreender, eu digo a respeito da nossa própria vida. E quando nós nos decepcionamos, quando a decepção vem, nós reagimos, usamos mecanismos, né, para nos levantar, para superar aquela decepção, e mesmo sem entender o processo, a gente levanta e a gente segue adiante, mas algumas vezes a decepção parece querer aprofundar o seu trabalho, parece querer se tornar em uma raiz. Eu chamo isso, gente, de síndrome da decepção. A palavra síndrome, ela vem, o significado da palavra síndrome nada mais é do que uma reunião. Isso é síndrome. E, por isso, numa enfermidade, a palavra síndrome vem antes do nome, porque traz junto consigo uma reunião de fatores, de sintomas com relação àquela enfermidade. Aquela enfermidade reúne, daí a reunião, vários sintomas. Por isso é chamado de síndrome, porque traz junto consigo uma reunião de sintomas. Reunião de sinais negativos que uma pessoa manifesta, seja no seu corpo, seja na sua própria alma. E nós somos atacados pelas circunstâncias da vida. A nossa alma, ela é afetada pelas frustrações e decepções o tempo todo. Se nós estivermos bem com o Senhor, firmes em Deus, nós reagiremos bem. Mas se não estivermos bem, aquilo nos afetará. Então, os sinais vão se somando e podem nos levar à morte espiritual, nos matar espiritualmente. Hoje eu quero falar sobre esse assunto, trazendo os dois discípulos no caminho de Emaús, e já eu vou entrar nisso, mas só para fazer aqui um panorama rapidinho. Os dois discípulos no caminho de Emaús é uma história contada em Lucas, capítulo de número 24. É uma história contada por Lucas, uma história interessante, porque traz dois discípulos que haviam largado tudo, haviam caminhado com Jesus, haviam entregue as suas vidas a Cristo e vivido os últimos anos para o Senhor. Mas naquele momento eles estão terrivelmente decepcionados. E a decepção deles não é com outra pessoa, é com o próprio Jesus. Eles estão mergulhados nessa síndrome da decepção. Eles têm sintomas de decepção por todos os lados. 3 dias antes desta passagem, o líder espiritual deles, o grande líder Jesus, foi morto, foi
crucificado e morto e não reagiu. O homem, o grande mestre, o homem dos milagres, não fez nada. Simplesmente morreu. Disse que tinha todo o poder, mas não fez nada com isso. E foi entregue à própria morte. O Jesus dos grandes milagres morreu assim, acabou a história. Que decepção. Como eles estavam decepcionados. E agora eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, um trecho de 11 quilômetros. Eles estavam caminhando, eles estavam, ao voltar para Emaús, eles estavam desistindo do próprio chamado, da própria história, do próprio propósito, do próprio entendimento de quem era o Senhor. E eu vou dizer para vocês, os argumentos deles eram muito bons. Eles investiram tudo em Jesus. Eles creram em Jesus, eles acreditaram de fato que Jesus era o Salvador, aquele que traria a diferença, a mudança na vida deles. Eles se lançaram nisso, como a maioria de nós aqui. Eles creram, eles investiram, eles traçaram em suas mentes uma trajetória. Mas não aconteceu. Jesus, ele morreu. Aliás, nós somos especialistas em projetar as coisas. Mas a gente não entende a mente de Deus. E aqui nós somos especialistas no seguinte: projetar, fazer e entregar na mão de Deus para que Deus assine o nosso projeto, o nosso plano, o nosso caminho, aquilo que nós escrevemos. Mas Deus não faz isso, queridos. Para cada um de nós, Deus tem uma história diferente, escrita por Ele mesmo. Se você quiser viver a sua história escrita por você, você pode ter certeza, será uma história de frustração do começo ao fim. Mas há uma história escrita por Deus para você. Quando nós vivemos a história que Deus escreveu, quando eu vivo a história que Deus escreveu para mim, isso eu chamo de propósito. É viver a vida que Deus escreveu para mim e não viver a minha própria vida que eu estou tentando escrever por aí. Sabe, Deus nos chama e Deus nos dá um destino. E o problema está aqui, é que sabendo o destino, nós queremos calcular a rota. Nós queremos calcular o caminho. Mas eu preciso lhe dizer que Deus, Ele não só é o destino, como Ele também é o caminho. O caminho não é nosso. O caminho é dele. Sabendo o destino, nós queremos projetar a rota. E a rota nossa, muitas vezes, na maioria das vezes, por que não dizer assim, não é o caminho de Deus. Então não sai do jeito que a gente imaginava. E a vida está passando. E nada está acontecendo do jeito que a gente queria. E aí, queridos, nós nos lançamos na decepção. E eu quero insistir na síndrome, que é uma reunião de sintomas que nos levam a esse entendimento de uma profunda decepção. E quando você está com o seu corpo doente, enfermo, o teu corpo vai te dar sintomas. Se você começar com febre, isso é um sintoma de que tem aí uma infecção, de que tem alguma coisa errada. Se você começar a sentir uma dor, você sabe que aquilo é o sintoma de alguma coisa. Então o que a gente faz, queridos? Quando nós identificamos um sintoma no nosso corpo? A gente procura um médico. Tem gente que está aqui sentindo sintoma no corpo e tomando remédio há anos por conta própria. Mas você pode estar, de alguma forma, combatendo um sintoma, mas você não sabe de onde está vindo o problema. Queridos, os sintomas, eles apontam para isso. E quando nós estamos decepcionados, a nossa alma mostra, revela sintomas. Então, sabe, você está bem? Como estão aí os sinais do seu coração? Então eu quero te convidar, querido, a fazer nessa manhã um exame da alma, juntamente comigo aqui. E eu quero então, eu não fiz nenhuma leitura bíblica, porque eu quero caminhar com você nesse texto. E eu quero mostrar para vocês alguns sintomas da decepção daqueles discípulos. E eu quero que você reflita na sua vida. E depois eu quero terminar falando sobre o remédio que traz cura
para todos nós. Essa manhã é uma manhã de cura aqui. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, o primeiro sintoma, queridos, é a comunicação negativa. Olha como é que esse texto começa. Lucas 24:14. No caminho, conversavam a respeito, aqueles dois discípulos conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A pergunta é, uma coisa eu já tenho do texto, eles conversavam. A pergunta é, sobre o quê? Quando eu digo uma comunicação negativa, eles estavam conversando sobre morte, sobre decepção, sobre dispersão dos discípulos. Eles estavam falando sobre o fim do sonho. Eles estavam falando da própria dor. Eles estavam falando do medo. Eles estavam falando de um Jesus decepcionante, de uma história que havia terminado, de um sonho que havia sido destruído. A conversa era negativa. Era só sobre isso que eles falavam, sobre os seus corações pesados. A gente precisa tomar muito cuidado, porque o primeiro sintoma, não tenha dúvida, de uma vida decepcionada com Deus e com tudo, é a conversa, a comunicação negativa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com aquilo que sai da nossa boca, porque nós fomos chamados para ser os portadores das boas novas. Cristo vive em nós. Ele é a boa notícia. Ele é a boa nova. O evangelho significa boas novas. Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Ou seja, traz ruína sobre si mesmo. Eu não estou aqui, queridos, querendo te levar a uma vida alienada. Todos nós enfrentamos problemas e precisamos falar sobre eles. Coisas negativas das quais precisamos conversar. Mas a pergunta aqui é, o que domina a sua conversa? O que domina a sua fala? Tem pessoas que, onde elas estão, as suas conversas são conversas de morte. Seja em casa, e quando eu digo morte, eu não digo de morte física, mas de morte da vida, de morte de querer viver, de querer seguir, né? Pessoas que onde estão, sejam na casa, sejam na rua, sejam no trabalho, seja na igreja, está sempre pesando o ambiente, sempre jogando algo negativo, sabe? Só conseguem falar das coisas negativas da vida. Não existe uma palavra de celebração, uma palavra de gratidão, uma palavra de alegria. Não. Sempre é. E eu não sei se você conhece alguém assim, você vai falar algo que está te trazendo muita alegria, algo que te aconteceu, e aquela pessoa, ela tem a capacidade de apagar você. Mas não sei não se é bem assim. Olha, eu troquei de carro. Mas você vai dar conta de pagar isso? Está sempre jogando alguma coisa, sempre empurrando algo para dentro, não consegue celebrar. E isso é muito perigoso, porque ou as pessoas vão fugir de você, ou as pessoas vão adoecer com você. Porque isso é sinal de uma doença. O mesmo Salomão, escrevendo Provérbios 12:18, diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há um lugar que ainda que as tormentas se levantem, que a tempestade agite o barco, a sua palavra, a sua conversa pode trazer cura. Então, faça uma análise comigo. Aquilo que você conversa, as suas conversas, elas trazem cura? Ou a sua fala é carregada de morte, de doença, de rancor, de tristeza, de ódio? Salomão, escrevendo em Provérbios 18:21, diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Queridos, não é sobre sofrer. Jesus, falando no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele diz que a gente tem que chorar com os que
Não é disso que eu estou falando, mas estou falando de um estilo de vida, de tristeza e de uma comunicação, queridos, negativa tão grande, crônica, que faz você se lançar e viver só a partir daquilo. Sabe, você pode conhecer uma pessoa agora, daqui a 1 minuto você está contando todos os teus problemas para essa pessoa. Todos os teus problemas. Você não consegue comunicar nada, o coração adoece. E a fala revela o sintoma da alma. No caminho, conversavam a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Qual que é o primeiro sintoma da decepção? Conversa negativa. Vamos seguir o texto. Segundo sintoma, perguntas martirizantes. Escute o texto. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Vamos de novo. E aconteceu que indo eles falando entre si, o que está escrito agora? E fazendo perguntas um ao outro. Os porquês. Pergunta. Os porquês. Perguntas sem resposta. Todo mundo que está aqui já viveu um porquê. Por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? Todo mundo que está aqui já viveu um porquê não respondido. E eu rebato isso com aquilo que já disse. Nós não fomos chamados para ter resposta de tudo. Nós fomos chamados para confiar. Eu vou ficar batendo nisso. Você foi chamado para confiar no Senhor. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus, querido. Olha, essa pregação está pesada, né? Deus não vai te dar relatório de nada. Deus não vai te dar relatório. Muitas coisas nós não teremos resposta. E isso é um ataque frontal à nossa ansiedade. Porque o que a gente quer? Ter resposta. Por que o precipitado se lança no precipício? Porque o precipitado ele quer ter resposta para tudo, mesmo sem ter. Ele inventa uma. Porque ele quer ter uma resposta. Mas nós não teremos resposta. Salmo de número 132, versículo 1. Olha o que o salmista escreveu. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Agora sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como desta criança. Aí o salmista vai terminar, porque o Salmo 132 tem 3 versículos. O terceiro ele diz assim: ponha você também a sua esperança no Senhor. Ele está dizendo, eu não preciso ter respostas para tudo. Eu me contento com as respostas que tenho. No demais, eu ponho a minha esperança no Senhor. Não entenderemos tudo, mas devemos confiar. A nossa sede de saber tudo é, na verdade, o desejo do pecado original, querer ser igual a Deus. Porque só Deus tem todas as respostas. Nós não teremos. Nunca, jamais teremos. Então, essas questões martirizantes, anos querendo saber o porquê. Quantas pessoas que viveram algo extremamente triste e passam o resto da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Posso lhe dar uma palavra de incentivo nessa manhã com um texto bíblico, Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Terceiro sintoma de uma vida frustrada: insensibilidade espiritual. 24:16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Para pensar aqui comigo, gente. Vem comigo. Os 2 discípulos estão andando. Jesus encosta neles. Mas o texto diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Queridos, Jesus estava ali com eles, mas eles não o reconheceram. A decepção, a frustração era tão grande
que eles não conseguiram enxergar Jesus. A sensibilidade foi perdida. Eles não percebiam mais. Sabe, é possível que tem pessoas que estão num culto como esse, onde a palavra está sendo pregada, mas não sentem absolutamente nada. É comum que pessoas dentro de um ambiente como esse, onde Jesus está se manifestando através da sua palavra, estão aqui, mas com a cabeça pensando em outras coisas. A cabeça está rodando. É possível que alguém aqui, por causa das frustrações, das decepções, perderam completamente a sensibilidade. Pessoas que saem daqui secas, eu digo, saem secas de dentro do rio de Deus. O rio passa, mas eles não absorvem. Eles têm a capacidade de saírem secos de dentro de um rio. Se você não sente mais a presença de Jesus, talvez você precise esfregar um pouco mais os olhos, para que os teus olhos vejam que Jesus está exatamente do seu lado, caminhando ao seu lado, nunca abandonou você, nunca te perdeu de vista, mas os teus olhos estão como fechados. Queridos, a insensibilidade espiritual é um sintoma. O próximo é a tristeza paralisante. Olha o texto. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo, conversando enquanto caminham? Olha esse texto agora, olha essa linha. Eles pararam com os rostos entristecidos. Agora Jesus não está só do lado. Jesus está falando. Gente, quem está falando? Jesus está falando. E o que eles fazem? Param, entristecidos. Tristeza paralisante. Queridos, sentir tristeza faz parte da vida. Deus nos deu a capacidade de chorar. Queridos, todos nós podemos nos entristecer. O problema é quando a tristeza nos paralisa. É tanta tristeza que nós reparamos. Nós paralisamos, perdemos a vontade de seguir. E eu vou te dizer uma coisa que o diabo não se importa que você venha à igreja e que você seja uma múmia. Paralisada. O diabo não se importa. Aliás, eu digo que esses são os crentes dos sonhos do diabo. Os crentes paralisados, que não seguem mais adiante. Muitos de nós passamos anos e anos reclamando das mesmas coisas. É como se nós parássemos numa tristeza e ficássemos só nela. Anos e anos e anos. Chateados com as mesmas coisas, voltando sempre às mesmas coisas. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra poder ali, queridos, é do grego dínamos, da onde vem a palavra dinamite. Ele está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é a dinamite de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha alegria não é a minha força. Mas eu faço minhas palavras de Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a minha força. Receba alegria nessa manhã, em nome de Jesus. O quinto sintoma de uma vida lançada, queridos, na decepção, é a expectativa de cumplicidade. Você está se reconhecendo em alguma dessas? A expectativa de cumplicidade. Olha o que o texto diz. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só? Ó, o cara vai dar um esfola aí em Jesus, hein? É tu só, peregrino de Jerusalém?
e não sabe as coisas que nela têm sucedido nos últimos dias, numa versão super, super atualizada. Ele está dizendo, ô camarada, você tá doidão? Você está alienado? Da onde você veio, meu irmão? Você brotou da terra que você não está sabendo? Todo mundo está sabendo, você não lê jornal, não? Você não vê WhatsApp? Você não vê os grupos? Cara, onde você vive? Ele está dando um esfola ali. Você, como assim? Você não está sofrendo como a gente está sofrendo? Que história é essa? O que eles querem? Cúmplices da própria decepção. Se eu estou decepcionado, você não está, cara? Você tem que estar decepcionado comigo. Você tem que vir para o meu lugar. Muitas vezes, essa é a nossa expectativa. Nós queremos que as pessoas, todo mundo viva os nossos dramas. A gente quer que todo mundo se decepcione. Eu vou dizer uma coisa para você, a nossa geração está lançada nesse princípio, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis em serem vítimas, em não avançarem, fazendo com que as pessoas não queiram mais andar, mas que sejam carregadas. É o que esse versículo está dizendo. Você não está sentindo o que nós estamos sentindo? Como você não está triste? Queridos irmãos, a gente precisa de gente que nos compreenda e que compreenda a nossa dor. Mas a gente precisa de gente que nos ajude a levantar e a seguir. A gente precisa de gente assim. Você não precisa de alguém que pule no buraco que você está para morrer com você. Você precisa de alguém que te arranque do buraco, te coloque de pé e faça você caminhar adiante. Você não precisa de cúmplices da sua própria dor. Você precisa de gente que te levante, que pegue na sua mão e que caminhe com você. Porque Jesus era assim. Quando o paralítico chegou, Jesus não se tornou um paralítico ao lado do paralítico. Jesus olhou para o paralítico e diz, levanta e anda. E agora que você levantou, você vai andar. E além disso, você ainda vai carregar a sua própria cama. O que Jesus está falando com isso? Levanta, pegue a sua cama e ande. Jesus está dizendo, assuma a responsabilidade da sua própria felicidade. Eu te coloco de pé, agora carregar a cama e andar é contigo. Assuma a responsabilidade da tua própria felicidade. Quem está entendendo isso, diga amém. Sexto sintoma, a desistência dos sonhos. Escute o texto. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de Todo-Poderoso. Coloca o 6, o seguinte. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Mais um. E nós esperávamos. Diga comigo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Observe os verbos. Jesus Nazareno que foi, passado. E os principais sacerdotes o entregaram, passado. E o crucificaram, passado. E nós esperávamos, lá no passado, a gente tinha uma esperança. Esperávamos, passado. Nós esperávamos, mas agora, o hoje, o que aconteceu é que ele morreu. E é isso que aconteceu. E ponto final. Observe os verbos no passado. Todos os sonhos foram apagados. Ele foi, ele era, eu esperei, eu criei, eu acreditei, eu sonhei. Os sonhos, queridos, é entrar num lugar de absoluta desistência. Jesus tinha dito para eles do destino, mas eles foram arrasados, porque na cabeça deles, eles criaram outro mapa para chegar no destino, que não era o mapa de Jesus. E se não for para ser do meu jeito, então eu também não quero que Deus faça, eu prefiro desistir. Eu quero viver o sonho de Deus, desde que o sonho de Deus seja o meu sonho, o sonho do meu jeito, do meu jeitinho. E quantos desistem dos sonhos de Deus? Porque os sonhos de Deus não são do jeito que você espera.
abrimos mão de um destino glorioso. Eu quero terminar com o último sintoma da decepção: a insensibilidade aos sinais da fé. É verdade que também algumas mulheres, eles falando para Jesus, dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, coloca o próximo, e não acharam seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem, as mulheres dizem, que ele vive, os anjos dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram para o sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Jesus enviou todos os sinais. As mulheres chegaram e disseram, a gente foi, a pedra está removida, o sepulcro está vazio. E os anjos disseram, ele não está aqui, ele vive. Eles disseram, sério? Vamos mandar uns caras lá ver. Foram discípulos lá ver. Chegaram lá, voltaram. Realmente, é do jeito que as mulheres falaram. O sepulcro está vazio, ele não está lá. Nós não o vimos. Mas a pedra foi removida. O sepulcro está vazio. Todos os sinais. As mulheres disseram, os amigos foram. Mas de tudo que as mulheres falaram, de tudo que os amigos disseram, eles pegaram uma frase. Eles não ouviram. Eles não ouviram. De tudo, eles pegaram a parte negativa. Eles não viram. Não, a pedra foi removida. Amém. Os anjos estavam lá. Amém. Os anjos disseram que ele ressuscitou. Amém. Os discípulos foram e de fato, o túmulo está vazio. Amém. Mas ninguém viu ele. Então, todo o resto. Sabe, eu tive que aprender a lidar comigo. Eu tive que entender que a vida, eu não poderia fazer isso com a minha vida. Eu tinha uma enorme dificuldade. Estou abrindo aqui meu coração para você. Eu tinha uma enorme dificuldade. Podia acontecer uma sequência de coisas maravilhosas. Mas se viesse uma informação negativa, eu só pensava naquilo. Eu não pensava em todo o resto. Eu dou testemunho de vocês aqui, que já aconteceu cultos aqui anos atrás, porque eu fui sarado no Senhor. Cultos aqui da gente ministrar, de ter salvação de almas, do Senhor se manifestar poderosamente, de ter curas nesse lugar, tremendas. E o culto acabar, e quando eu chegar no estacionamento para pegar o meu carro, alguém me trazer uma informação, pastor, infelizmente, alguém falou isso, ou alguém disse isso, ou aconteceu tal coisa. E foi ser suficiente para eu ir para casa com aquilo. De eu chegar em casa triste. Porque entre o culto e a minha casa eu recebi uma notícia. E eu fatiei aquilo e disse, é isso que eu quero para mim. Eu quero ficar sofrendo essa noite, esse começo de semana. Eu quero morrer com essa notícia agora. Como terminar um culto abençoado e chegar em casa amargo? Queridos, é isso que eles fizeram. Olha lá, insensibilidade aos sinais da fé. Deus está dizendo, eu estou contigo, eu ressuscitei, as mulheres viram, eu enviei anjo, as notícias chegaram. Mas ninguém viu, então é com isso que eu fico. Ninguém viu. E se ninguém viu, vamos voltar para Emaús. Se ninguém viu, vamos desistir de tudo. Se ninguém viu, tá, mas todos os outros sinais não são suficientes. Eu quero a má notícia. Eu quero curtir a má notícia. Quem está entendendo isso, diga amém. 7 sintomas. Você está sentindo algum deles? É claro, queridos, que eu não vou terminar assim. Porque quando você vai ao médico e ele te dá, e você relata os sintomas, ele te passa um remédio. E o remédio te traz a cura. Vamos ao remédio. Primeiro, exortação. Isso, tira Kids de número 60. Glória a Deus. Agora pode tirar esse negócio amarelo daí. Exortação. Exortação. Permita-se ser despertado e confrontado pela palavra. Lucas 24, 25 diz assim: E Jesus lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crerem em tudo que os profetas disseram.
Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Escute agora. E Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele mesmo se achava em toda a Escritura. Toda cura começa pela palavra de Deus. Não era o Tarciano pregando, gente. Era Jesus pregando. Jesus começou a pregar. Imagine a exposição da palavra feita pelo próprio Cristo. Imaginem a viagem extraordinária. E enquanto a palavra é pregada, as vidas são curadas. Jesus os confronta. Chama eles de nécios. Sabe o que é nécios? Tardos de coração. Nécios é uma variante do louco. Gente, que loucura é essa que vocês estão vivendo? Vocês estão achando que eu estou aqui alienado? Vocês é que estão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A vida de vocês está na mão de Deus. A história de vocês está na mão de Deus. Deixa de ser doido. Aliás, eu gosto disso, porque Jesus sacode para curar. E a gente precisa de pessoas que nos sacudam. Ame os amigos que te confrontam. Sabe, você é abençoado por estar aqui nesse culto, sendo confrontado pela palavra de Deus. Diga glória a Deus. Primeiro remédio, exortação. Segundo remédio, busca. Decida firmemente não perder Jesus, ainda que você tenha perdido tudo. E chegaram à aldeia para onde iam. E Jesus fez que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco. Porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Mas o coração deles começou a queimar. Você pode não ter percebido que Jesus está aqui, mas se seu coração está queimando, já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Mesmo sem entender o porquê, eles convidaram Jesus. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que vieram a esta casa e disseram, pastor, eu não sabia nem o que isso significava, mas eu disse, Jesus, vai lá para minha casa comigo. Eu não tinha nem ideia do que era isso. Mas eu o convidei para minha casa e para minha vida. E Jesus faz que vai para mais longe. É como se ele dissesse, eu estou passando. Mas se você me convidar, eu entro. Jesus não arromba a porta. Jesus não quebra a porta. Isso é o ladrão que faz. Jesus bate na porta. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo. E você ceará com ele. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Entra, Jesus. Entra nas nossas decepções, na nossa confusão, no nosso medo, nas nossas angústias, na nossa escuridão. Eles constrangeram Jesus. Eu imagino que eles disseram, não, você não vai, não, eu vou. Não! Fica conosco. Olha, já se faz tarde. Entra, Jesus. E a Bíblia vai dizer ali no versículo final, e entrou para ficar com eles. É como se Jesus dissesse, vocês não ficarão sozinhos, eu estarei com vocês. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga comigo, fica Jesus. Diga comigo, fica Jesus. Levante a sua mão e diga, fica Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Segundo remédio, busca. Terceiro remédio, reação. Valorize qualquer chama de paixão que volte a brotar no seu interior. Escute Lucas 24:32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nossos corações quando ele pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras? Quando é que o coração ardeu? Quando a palavra foi aberta. A palavra de Deus traz cura. Eles pararam de falar o que falavam no caminho. Eles pararam de reclamar. Vocês estão percebendo a cura chegar ou não? Eles pararam com aquilo. A conversa agora era sobre um coração que queima. Você sentiu? Eu senti. A nossa alma está sendo curada então. Nós voltamos a sentir. Até o mais frio coração é aquecido pela palavra de Deus. Diz para quem está perto de você, reaja. Valorize a chama do Espírito. Quarto remédio, compromisso.
lembre-se da aliança e decida viver por ela. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Queridos, é quando Jesus senta na mesa. Preste bem atenção agora, redobre a sua atenção. Quando ele pega o pão. Você lembra o que aconteceu de algum fato importante que aconteceu quinta-feira agora, na sua vida? Você lembra? O que você fez quinta? Você lembra de algum fato importante? Há 3 dias atrás? Quando Jesus senta, pega o pão e parte, eles lembraram do que tinha acontecido 3 dias antes. Uma outra mesa. Jesus partindo o pão e dizendo: este é o meu corpo, que será partido por vós. O meu corpo será partido por vós. Eles se lembram da aliança. Jesus fez uma aliança de sangue, entregando a própria vida. E quando eles lembram da aliança, os olhos se abrem. Em nome de Jesus, nessa manhã, se lembre da aliança. Ele morreu por você. Ele entregou a própria vida por você. O seu sangue foi vertido por você. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele. Lembre-se da aliança. Os olhos se abrem, sensibilidade volta. Sabe, é viver por uma aliança que jamais será quebrada. Finalmente, o 5º remédio. Comunhão. Aqueça-se na comunhão daqueles que estão vivos na fé. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? Para Jerusalém, para o propósito. Voltaram para aquilo que, para o chamado, voltaram para, colocaram as rédeas novamente, voltaram para o caminho. E acharam quem? Congregados os 11 e os que estavam com eles. Quero terminar dizendo: volte para a igreja, volte para o seu propósito, volte para o seu chamado, desista do seu isolamento, desista das suas frustrações, das suas decepções, desista de tudo isso e volte. Volte porque Jesus está esperando. E a Bíblia vai dizer, queridos, que enquanto eles estavam ali, agora devidamente medicados, a Bíblia vai dizer, e aqui eu termino, a cura chega. Coloca lá, querida, para mim. Lucas 24:36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Cura. Diz para quem está perto: que a paz do Senhor seja contigo. Que a paz de Jesus seja contigo. Receba a paz. Eu quero terminar, queridos. Coloca o tema para mim. Eu quero terminar essa exposição que mexeu tanto comigo essa semana, falou tanto ao meu coração, mas eu quero te colocar lá naquele lugar. Se você ler o texto, eu contei a história aqui de quantos discípulos a caminho de Emaús? Quantos? A Bíblia vai dizer que quem falou com Jesus, quem interrogou Jesus, quem disse para Jesus: tu é peregrino aqui? A Bíblia dá um nome para esse cara. O nome dele é Cleopas. O Cleopas. Então nós temos 2 discípulos e um nome. 2 discípulos, um nome. E normalmente a Bíblia não dá nomes. Mas para esses 2 discípulos, a Bíblia mencionou o nome de um deles. Cleopas. E aí, queridos, há muitos anos atrás, lendo essa passagem bíblica, eu fui orar e eu disse assim: Senhor, eu já entendi nesse texto que eu não vou ter resposta para tudo. Eu já entendi, Senhor, que eu não vou saber de tudo. Eu também já entendi, Senhor, que as coisas encobertas pertencem a Ti, reveladas a nós.
se o nome desse outro pudesse ser revelado, pode ser revelado para mim? É só isso que eu pedi. Quem que é esse outro? Será que é um dos discípulos? Dos 12? Não, porque a Bíblia diz que eles saíram dali e foram para Jerusalém. E os 11 estavam lá, Judas não estava mais, junto com os outros. Será que esse segundo discípulo, que o nome não é revelado, é talvez Estevão? Talvez algum outro personagem bíblico que vai ser contado a sua história mais à frente? Eu sei que parece coisa de gente doida, mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. E eu tive uma resposta para mim. Jesus disse para mim, um é Cleopas e o outro é Tarciano. Um é Cleopas e o outro é Tarciano. Porque você tem os mesmos questionamentos. Você tem as mesmas decepções. Você tem os mesmos problemas. Você tem a mesma dificuldade de se manter no propósito. Você é o outro. O outro sem nome é você. A gente sempre está junto com Cleopas, duvidando das coisas, enfermo pelas decepções. A gente sempre anda junto com alguém que nos leva nessa direção. O outro é eu, o outro é você. Então, no meu caso, esse texto é assim: haviam 2 discípulos no caminho de Emaús, Cleopas e Tarciano. Quando eu percebi isso, eu me lembrei do remédio, eu me lembrei da palavra, eu me lembrei do coração ardendo, eu me lembrei do compromisso da aliança, eu me lembrei de um lugar de comunhão. E eu voltei correndo para Jerusalém, eu voltei correndo para o meu propósito. Talvez você esteja aqui nessa manhã, cheio ou cheia de decepções. Talvez a tua comunicação é uma comunicação negativa. Você tem cheio de porquês, perguntas martirizantes, os porquês de uma vida toda. Por que que isso me aconteceu? Por que que aquilo aconteceu? Por quê? Por quê? Isso virou uma perturbação em você. O teu espírito se agita com os porquês. Talvez a sua sensibilidade espiritual tenha ido embora e você está completamente insensível. Ainda que você venha na igreja de arrasto, a palavra não entra no seu coração. Talvez você esteja vivendo uma tristeza paralisante. Você paralisou numa tristeza. Talvez você venha e procure se relacionar com pessoas, ter novas amizades, mas você só está atrás de cúmplices. Cúmplices da tua dor. Novas pessoas para você falar as mesmas coisas. Talvez, ainda que esse lugar está cheio de sinais de Deus, você está completamente insensível. Ainda que as mulheres chegassem aqui e dissessem, os anjos disseram que ele ressuscitou, você ia ficar com a parte, mas ninguém o viu, ninguém o conhece, ninguém sabe se é isso mesmo. Talvez o seu coração seja cheio de dúvidas com relação à fé. Finalmente, talvez você esteja aqui, mas já desistiu dos seus sonhos. Esperávamos que fosse Ele. Eu esperava que acontecesse. Eu esperava que a promessa iria se cumprir. Eu esperava que as coisas iriam acontecer. Enfermo, a síndrome da decepção, vários sinais. Você não consegue dar um passo a mais. A gente fala aqui talvez de uma classe de integração, de uma restauração day, mas você não quer se misturar. Você quer ficar dentro desse lugar. Se alguém quiser entrar nesse lugar e morrer com você, tudo bem. Mas você não quer ser ajudado, ajudada. Sabe, há uma cura nessa manhã. E o remédio, queridos, é tão maravilhoso. É o confronto da palavra. É buscar no Senhor as respostas. É um poder de reação. Reagir àquilo que o Senhor está fazendo. É se lembrar do compromisso. É voltar para a igreja, para os irmãos, para a comunhão, para o lugar de estarmos juntos e ser curado. Ser curado. Porque no fundo, por trás de tudo isso, todos nós
precisamos de paz. Todos nós. Você quer paz no seu casamento. Você quer paz na criação dos seus filhos. Você quer paz no seu trabalho. Você quer viver uma vida cheia de paz. E essa vida só é dada, proporcionada por Jesus. Ah, se eles não tivessem voltado. É interessante que Jesus desapareceu da onde eles estavam na mesa e reapareceu onde os irmãos estavam reunidos. É como se Jesus dissesse: eu encontrei vocês aqui, mas nós caminharemos lá, na comunhão dos irmãos. Vocês estão entendendo essa palavra? Deus tem algo lindo para a sua vida, para a sua casa. Deus tem uma história, uma nova história, dentro da sua velha história. Aliás, Ele apaga a sua e estabelece a dele. Eu não sei como é que está sendo aí os teus dias, mas o Senhor está aqui. Reaja a esta palavra. Receba esta palavra. E deixa Deus curar você nessa manhã. Curar você nessa manhã. Deixa os porquês serem dissipados da sua mente. Que seja uma manhã onde você possa liberar o perdão. Perdoar é a junção de duas palavras. Perder no ar. É como se você tivesse um passarinho na mão. Então você abre e você perde ele no ar. Perdoar é isso. É abrir mão. É ser curado. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. O mais lindo dessa passagem, eu vou terminar aqui, é que Jesus vai lá. Olha, sinceramente, gente, Jesus foi lá. Talvez se fosse eu, fosse você, diria: ah, vocês desistiram? Diante de tudo, vocês estão aí bicudos? Vocês não servem, sumam daqui. Mas Jesus vai lá no caminho da decepção para levar remédio para eles. Querido, Jesus entra lá no seu caminho de decepção para curar você, para levar remédio para você, e o remédio produzir cura. A paz do Senhor, a paz de Jesus sobre a sua vida, a paz que excede todo o entendimento. Amém? É esse lugar que às vezes está só você, mas Jesus entra lá. Jesus entra nesse lugar.